Agora falamos que o Supremo Tribunal Federal anulou uma decisão do Tribunal de Contas da União e liberou a cobrança da taxa portuária, o serviço de segregação e entrega. Vamos falar então sobre essa decisão agora com o nosso colunista, Maurício Portugal. Tudo bem, Portugal? Bem-vindo, boa tarde para você. Tudo bem, Muriel? Boa tarde aos nossos telespectadores. Quero, antes de mais nada, para a gente começar a entender um pouco mais sobre os detalhes dessa decisão, eu quero que você explique para a gente o que é essa cobrança da SSE, que é o Serviço de Segregação e Entrega de Containers. É uma taxa cobrada pelos terminais molhados, né, por aqueles terminais portuários que têm berço de atracação, dos terminais secos, aqueles que ficam geralmente no retroporto, né? É simplesmente uma taxa que é cobrada pela movimentação dos containers, né, desde o navio até os terminais secos. A discussão dessa taxa começou há muitos anos atrás, né? Esse processo aqui é um pedaço de todo o imbróglio jurídico que se criou em torno desse tema, que vem lá de 2005. Tá? Mas, veja, o que eu acho importante nessa decisão não é o fato de que ela decide este tema. Né? O tema, para mim, é incidental. O que eu acho que é importante nessa decisão é que ela reacendeu a esperança de quem defende a autonomia das agências reguladoras. O ministro Dias Toffoli, ao julgar o mandado de segurança da Associação Brasileira de Terminais de Containers contra o TCU, reconheceu que o Tribunal de Contas, que o TCU, ultrapassou seus limites ao anular uma norma da ANTAQ, a agência reguladora do setor portuário. Na prática, o TCU havia se comportado como um superregulador, reescrevendo uma decisão técnica da ANTAQ sobre tarifas portuárias e, portanto, impedindo a cobrança dessa tarifa da qual falamos. O Supremo, no entanto, foi claro: não cabe ao TCU substituir o juízo técnico de quem tem competência legal e conhecimento para regular o setor. A decisão resgata, portanto, o princípio básico, mas frequentemente ignorado. A agência é a última instância administrativa nas matérias técnicas que regula. Ela funciona como uma espécie de juiz entre o concessionário, o usuário e o poder concedente. Então, sua decisão deveria sempre ser uma decisão final. Quando o TCU revisa decisões finalísticas, né, de agências, deixa de atuar como controlador e passa a agir como cogestor, o que fere o equilíbrio institucional do nosso modelo administrativo. Né? O julgamento também sinaliza uma possível mudança de rumo no próprio STF. Por décadas, o STF legitimou o avanço do TCU com base na teoria dos poderes implícitos, que serviu de fundamento para o tribunal se expandir para além do controle de legalidade e economicidade, que são as competências que ele tem, interferindo no mérito técnico de decisões administrativas. Se o entendimento do ministro Toffoli for confirmado pela turma ou pelo plenário, poderá representar uma virada na jurisprudência. O Supremo impondo limites ao ímpeto de controle do TCU e devolvendo às agências o protagonismo técnico que a lei lhes concedeu. O impacto pode ser profundo. Ao definir regras tarifárias, parâmetros contratuais e reequilíbrios de concessões, o TCU acabou alimentando o chamado apagão das canetas, que é o medo de decidir inovar dos agentes públicos diante do risco de punição pelo TCU. Ao reafirmar que quem entende do setor deve ter a palavra final, o Supremo envia uma mensagem de confiança na técnica e dá um passo para restabelecer o equilíbrio entre regular, fiscalizar e controlar, que é uma condição essencial para o Estado mais maduro e funcional, Muriel. Perfeito, até queria entender um pouco mais sobre esse cenário, porque é interessante, o STF acabou anulando essa decisão do TCU, mas inicialmente o Toffoli tinha recusado, né, esse pedido, negado esse pedido, mas reconsiderou a decisão depois justamente de um recurso da associação, né? Então é interessante como o próprio STF também fez um caminho contrário depois se reconsiderou essa decisão. Mas a razão da negativa do ministro Toffoli era uma razão processual. O primeiro entendimento dele foi no sentido de que a Abratec não tinha legitimidade para atuar sobre esse tema. Ou seja,
os terminais específicos teriam que atuar, mas não a associação, né? Então foi uma negativa por razões processuais. Quando ele mudou o entendimento processual, aí ele apreciou o mérito, né? E no mérito a decisão dele foi muito boa. Acho que traz uma esperança de que a gente tenha um equilíbrio institucional e um respeito às regras da Constituição que que estavam sendo ignoradas na medida em que o TCU expandia as suas competências, expansão essa por competências auto-atribuídas, né? Pois é, e aproveito para entender também, você trouxe um ponto importante que essa decisão do STF vai gerando precedente também. Eu queria entender de modo geral como que fica o setor agora com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, olhando daqui para frente a partir dessa decisão. Olha, o, o que eu acho que é importante, né, dessa decisão é que ela tem nela a semente de uma mudança da cultura institucional. Muriel, por anos, né, nesse país, era dificílimo. Eu tenho casos de contratos de concessão completamente desequilibrados. Os agentes públicos admitiam em reuniões que aqueles contratos estavam desequilibrados, que precisava do reequilíbrio, que precisavam ser reequilibrados, mas ao mesmo tempo diziam, mas eu não quero assinar isso, porque isso vai me pôr em risco perante o TCU. E isso, num país que precisa fazer investimentos relevantes em infraestrutura, né, para trazer a sua infraestrutura para qualidade e quantidade adequada, é um desastre, porque você cria o imobilismo do poder público. Né? Você impede o poder público de se movimentar, né, por medo dos agentes públicos de terem que responder perante o TCU, e muitas vezes eles respondiam na pessoa física perante o TCU. Então, realmente, o medo era bem relevante. Então, o que eu acho que essa decisão do Supremo tem, a semente que ela tem é uma semente de reorganizar essa situação, né, e de finalmente dar um equilíbrio entre controle e decisões técnicas. Decisões técnicas de agências reguladoras não podem ser, eu espero, se a decisão do ministro Toffoli for acatada, em tese não poderão mais ser controladas pelo TCU. Perfeito. Queria até entender quais os próximos passos a partir de agora, porque fica essa expectativa, então, da decisão do Toffoli, né? O próximo passo é a submissão dessa decisão à turma, né? Tá, vai para a turma ainda. Vamos aguardar para ver na segunda turma do STF. E tem alguma expectativa já se isso deve passar ou não na segunda turma? Eu não sei. O que eu posso lhe dizer, Muriel, é que se você pegar a história recente do Supremo, o único ministro que tinha uma posição tão vocal como essa do ministro Toffoli, a favor de um controle, de uma limitação ao TCU, né, a favor, portanto, que as agências e outros órgãos e outros entes administrativos tivessem mais liberdade de escolha na sua área de decisão técnica, o único ministro que era muito vocal sobre isso era o ministro Marco Aurélio. E ele, várias vezes, sempre que o Supremo teve que apreciar esse tema, né, o Supremo só aprecia esse tema se ele for provocado, ele não pode, esponte próprio, fazê-lo. Sempre que o Supremo, algum tema como esse chegava a ele, ele restava vencido nas turmas e no plenário. De certa forma, a sensação que ficava que, sobretudo desde a Lava Jato, o Supremo tratava desse tema como se, eu vou fazer a expressão aqui bem coloquial, como se o errado fosse da conta de todo mundo. Ou seja, ele permitia que o TCU avançasse e controlasse os temas relativos a agências reguladoras e a contratos de concessão por uma suspeita permanente, né, que se criou a partir ali da Operação Lava Jato, por uma suspeita, por uma desconfiança da relação público-privada. Né? Felizmente, a gente está revertendo esse processo. Né? Eu acho que o ponto de inflexão desse processo em relação ao controle da administração pública
foi o TCU passar a ser o mediador das renegociações de contrato, porque ele começou a ter que enfrentar os problemas reais desses contratos, né, e tentar achar uma solução. Então, eu acho que aquilo ali foi o ponto de inflexão. Desde lá, eu tenho percebido uma mudança, de pouco a pouco, da relação entre os órgãos de controle e os órgãos administrativos que adotam decisões técnicas. Então, se essa decisão do ministro Toffoli prosperar, eu acho que vai ser uma pedra importante, né, na construção de uma estrutura institucional mais adequada para o país. Muito bem, ficaremos atentos então. Obrigada, viu, Maurício Portugal, nosso colunista aqui do CNN Money. Eu que agradeço, Muriel. Boa tarde a você e aos nossos telespectadores. Obrigada, uma boa tarde.